Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, com a permissão do nosso venerando mestre Shedna, eu vou fazer a leitura na parte material. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de avocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança. E enche o Senhor de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos venerandos mestres, Shedna e toda a hierarquia espiritual que comanda a nossa ordem, também convocando a diretoria espiritual e astral da loja Trevo Sagrado, e também os nossos guias, protetores, trabalhadores, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E assim, os trabalhos estão abertos também no plano material. Dando prosseguimento ao nosso trabalho de hoje, sexta-feira, dia 11 de março, vamos então passar a palavra agora para a Roseli Pisani, que vai nos brindar com um tema
feminino curado. Por favor, Roseli, a palavra agora está consigo. Boa noite a todos. Iniciar mais uma vez agradecendo por essa oportunidade de mais uma vez poder contribuir com o tempo sagrado, agradecer à diretoria material e à diretoria astral da casa por essa oportunidade de falar sobre o feminino, não é qualquer feminino, feminino curado, que nós vamos tratar aqui hoje. Claro que tem também a questão de estar relacionado com a semana e o 8 de março, que celebra o Dia Internacional da Mulher, não é mesmo? A proposta de hoje é que venhamos a analisar porque esse feminino ele precisou ser curado, porque ele ainda necessita de cura, basicamente. Então, assim como o 8 de março foi instituído para honrar uma série de mulheres que conseguiram várias conquistas por meio de reivindicações. Então, essa palestra também tem por objetivo honrar essas mulheres, mas através da reflexão, através da chamada para um processo de desenvolvimento da consciência e do eu interior de cada um de nós. Para fazer isso, para fazer essa análise, nós vamos revisitar a história, basicamente, para poder compreender alguns processos. Antes de iniciar tocando na história propriamente dita, vamos analisar a essência feminina na natureza selvagem. Vamos tomar para análise alguns felinos, no caso especificamente do leão. Todo mundo conhece o leão como o rei da selva, não é isso? Sendo que esse rei da selva, ele é sustentado basicamente no seu grupo. Cabe a essa essência feminina, cabe à leoa a caça e a sustentação e manutenção dele, assim como dos filhotes. Cabe a essa fêmea também, ou essas fêmeas, a educação dos seus filhotes. É ela que ensina os filhotes a caçar. É ela que ensina esses filhotes a se defender, a se esconder se houver perigo, a se proteger. E ela que fica com eles até eles estarem autossuficientes. Então, se o leão é o rei da selva, a leoa ela vai ser a rainha da selva também. Isso é só um exemplo que a gente traz. Se formos sentar e trazer outros exemplos do mundo animal, vamos perceber que sempre existe uma certa liderança feminina nos grupos. E aí, passando a analisar a questão histórica do ser humano, nós vamos trazer a pré-história. O primeiro período da pré-história é o período do Paleolítico. A pré-história ela se divide em 3 períodos, não é isso? Primeiro, que seria o Paleolítico, que tem suas subdivisões, o Mesolítico, que é o intermediário, e o Neolítico. Então, nesse período paleolítico, vamos pensar que o ser humano ele estava mais próximo dessa essência selvagem. E que, por estar mais próximo dessa essência selvagem, os grupos familiares, que eram inclusive nômades, que se abrigavam em cavernas, que eram nômades, viviam de um local para outro, eles tinham uma estrutura similar. De acordo com os estudiosos, durante esse período existia essa liderança feminina também nesses grupos humanos. E algumas das provas que esses estudiosos trazem e levantam essas teorias são os achados arqueológicos, como, por exemplo,
essa estátua aí. É uma estátua bem antiga que mostra que o feminino ele era divinizado, ele era cultuado durante esse período. Os estudiosos acreditam que esse feminino, durante esse período paleolítico, ele era cultuado porque era atribuído o dom da concepção à mulher, ao feminino. Acreditava-se que era a mulher a única responsável pela gestação, pela geração de um novo ser. E por reconhecer essa magnitude de trazer um outro ser humano à vida, eles passaram a divinizar, a cultuar a figura feminina. O que hoje, inclusive, é para que a gente reflita sobre esse dom, sobre essa dádiva. Vocês já pararam para analisar essa potencialidade feminina de guardar durante 9 meses e dar à luz a uma criança? Vocês já pararam para pensar que cada mulher é um portal? Vocês já pararam para analisar que todos os seres humanos que existem chegaram aqui através de uma mulher? Porque as pessoas que viviam naquele período lá atrás, elas tinham essa concepção e por isso passaram a divinizar esse feminino, passaram a cultuar esse feminino e transformaram Deus em mulher. Nesse período, Deus era representado por essa essência feminina. Como é que isso mudou? Como é que de deusa se tornou Deus, basicamente? E ainda na pré-história, a gente vai agora dar uma olhadinha, dar uma relembrada no período neolítico. O período neolítico ele vai ser marcado por várias mudanças, por várias transformações em decorrência do sedentarismo. O homem ele vai deixar de ser nômade e vai começar a se assentar em determinadas regiões. É a partir desse momento que começam a surgir os primeiros povoados, as primeiras vilas, as primeiras cidades-estados. É a partir desse momento que começa a acontecer a divisão social do trabalho. É a partir desse momento também que ocorre a revolução agrícola, desculpe, que se sobre os metais, que inicia o processo da metalurgia. E é também nesse período aí que o homem consegue perceber que o dom de gestar uma vida não é só atribuído à mulher. Ele percebe que ele também tem uma participação nesse processo, que é necessária a participação dele para que seja gerada uma nova vida. E ele percebe mais ainda que, ao contrário da mulher, que ela gera apenas um filho por vez, ele pode engravidar várias mulheres e, a partir daí, ter uma infinidade de filhos. E é a partir dessa compreensão que o Deus ele começa a se transformar de feminino para masculino. É a partir desse momento que nasce o patriarcado. O patriarcado é um sistema social onde o homem ele vai assumir a liderança de todas as esferas sociais, políticas, ele que controla todos os bens, assim como controla também a mulher e a criança. Tudo pertence a ele, basicamente, nesse sistema patriarcal. Ele se torna o líder supremo e absoluto. Mas, ainda assim, quando nós analisamos essas civilizações antigas do período neolítico, principalmente durante a antiguidade oriental, nós percebemos que o feminino ainda se faz presente em algumas culturas.
O feminino, ele sempre tenta ainda sobreviver, se manter no decorrer desse processo. E uma vez que Deus se tornou masculino, a divindade feminina, ela vai sendo aos poucos suplantada. Ela vai aos poucos sendo desconfigurada. É a partir desse momento que a mulher ela passa a pegar determinados estereótipos, determinados arquétipos, como, por exemplo, o de Eva, daquela que induziu o homem a pecar, induziu o homem a errar, aquela que foi a responsável pela ruína da humanidade. Imagine que peso para todas as mulheres levarem ali, uma vez que todas são descendentes, seriam descendentes de Eva nesse processo, carregar essa carga. Quando nós hoje sabemos que, na verdade, tudo é lei, existe o livre-arbítrio, e se nós estamos arcando com alguma consequência, não é pela ação do outro, e sim pelas nossas escolhas. Lembra, as leis são imutáveis. As leis, elas não mudam para beneficiar absolutamente ninguém. Mas mesmo assim, com essa figura esculpida de um Deus masculino que delegou ali a autoridade também suprema, de certa forma, ao homem sobre tudo e todos que existem aqui na Terra, essa essência, essa divindade feminina, ela começa a ficar cada vez mais escondida, começa a ficar cada vez menos presente. O sagrado feminino, durante a Idade Média, ele era bem aflorado em relação às religiões pagãs, principalmente o povo celta. As mulheres celtas, elas traziam muito possível essa prática do sagrado feminino, dessa conexão com a natureza, de cultuar divindades femininas. E durante esse período aí, houve uma extrema perseguição a essa resistência que ainda se mantinha, a essa tentativa de manter esse sagrado feminino ainda ativo. Se a gente parar para analisar todos os panteões da antiguidade clássica até esse período aí que existia o paganismo, nós vamos ver que no panteão as mulheres sempre estão um pouco abaixo. A mulher, ela não fica num patamar igual ou mesmo superior como era no paleolítico do homem, da divindade masculina. Ela vai estar sempre um pouco abaixo. Então foi dessa forma, com todo esse processo aí, que esse feminino ele vai ficando machucado, ele vai ficando ferido, ele vai ficando podado. É a partir de todas essas práticas, de todos esses acontecimentos, que nós, mulheres, vamos nos afastando cada vez mais da nossa essência, da nossa divindade feminina. Para completar, tudo isso acaba gerando o que hoje é denominado de misoginia. O que seria a misoginia? Misoginia é uma palavra grega que significa basicamente ódio contra as mulheres. Durante todo esse processo histórico, é construída uma imagem da mulher de como ela sendo incapaz. As mulheres, elas não tinham o direito de administrar os seus próprios bens. Todo o bem, se não houvesse um herdeiro masculino, um homem na família, passava para uma outra pessoa, mesmo que não fosse daquela família, mas fosse do sexo masculino. E ela iria junto para ser responsabilidade daquele ser, daquele homem, por assim dizer.
E essa questão de a mulher não poder falar, não poder se manifestar, de só o homem saber o que é o correto, foi se propagando e acabou descambando em uma série de ações onde essa mulher ela vai ter que se submeter completamente a esse ser masculino, seja no lar, seja no trabalho, quando se iniciou o processo da mulher poder trabalhar efetivamente, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, a mulher fala bobagem, a mulher pensa bobagem, a mulher não entende de economia, a mulher não entende de política. Óbvio que existiam as exceções no decorrer histórico, mas todas essas ações acabou culminando nesse tipo de sentimento de prática. E a sociedade, ela acaba, de certa forma, sendo conivente com esse processo. Aí, a ponto de, hoje em dia, por exemplo, ainda ser um pouco latente ou muito latente, o fato de acontecer alguma coisa, como, por exemplo, uma mulher sofrer um tipo de violência e se analisar a questão da culpabilidade da vítima e não do agressor, ou questionar por que ela estava naquele local a tal hora, por que ela usou aquele tipo de roupa, por que ela bebeu. Então, sempre se busca uma desculpa para justificar o ato do outro, basicamente. E aí, quando é que começa todo esse processo de certa forma de libertação, de retorno, de retomada a esse feminino, a consolidar a força do feminino? Isso vai se dar desde lá do século XIX, finais do século XVIII, começa a surgir vários ícones, várias mulheres que passam a lutar, e outras vão se juntando cada vez mais por meio das lutas sociais. E é a partir daí que vai surgir o feminismo. E é a partir daí que esse feminismo ele vai pensar o lugar da mulher nessa estrutura que existe atual. É a partir dessas lutas, desses embates ideológicos e sociais que as mulheres vão conseguir ter direito a frequentar uma escola. É a partir desse momento que a mulher vai ter direito a ter uma educação como a do homem, a se alfabetizar, a aprender uma carreira, a exercer o direito do voto, a ter uma participação política mais ativa. E esse feminino, esse feminismo, ele vai se desdobrar. Ele vai entender que o feminismo por si só não atende a todas as mulheres. Vai entender que existem outras mulheres que têm necessidades diferenciadas. São as mulheres negras. E aí vai surgir o feminismo negro, que vai discutir também esse outro viés. É a partir daí que a gente vai conquistando segurança suficiente para se resgatar, para buscar novamente dentro de nós a espiritualidade, a nossa força, a nossa divindade, que foi suplantada gradativamente. E aí começa a se dar essa cura desse sagrado feminino por meio também da série de uma série de mulheres que começam a surgir como arautos, basicamente, do espiritualismo. Helena Blavatsky, que vai ser a cofundadora da Sociedade Teosófica, Amélia Rodrigues, editou uma infinidade de livros para o médium Divaldo Franco, as irmãs Baudin, que auxiliaram Kardec. A gente poderia ficar aqui a noite toda citando nomes e mais nomes de cada uma dessas mulheres,
que passam a repensar e a trazer várias informações do campo espiritual para a gente, mostrando que, apesar de ser mulher, ela pode sim falar e representar a divindade que tudo criou. A divindade que tudo criou por meio do feminino e do masculino. A divindade que, segundo o livro Planeta Terra, sua origem, sua história e o seu destino, mostra que para criar absolutamente tudo que existe, ele criou por meio da energia masculina e feminina. Esse livro, inclusive, cita que nós somos regidos por 2 sols, que é Hélio e Véstia. Então, nós precisamos entender que feminino e masculino é um complemento um do outro. São partes de um todo, no final. Deus, ele não possui sexo. Como falava a música, Deus é masculino e feminino, Deus é menino e menina. Por isso, nós somos masculino e feminino. Nós somos menino e menina. E esse processo de cura e de conscientização e de resgate desse feminino, ele não tem que acontecer apenas na mulher. Óbvio que na mulher vai acontecer de uma forma muito mais latente, porque durante todo esse processo ela vem carregando essas questões que vêm do passado, mas o homem em si também precisa curar o feminino dentro dele, para que exista, para que aconteça efetivamente a equidade entre o feminino e o masculino, o equilíbrio necessário para a coexistência dos dois, de forma harmônica, sem disputas, sem embate. É preciso que o menino ele seja educado desde lá da infância, desde a tenra idade, a exercer o respeito, a exercer a compreensão para com o diferente, principalmente para com o feminino. Ele precisa ser criado entendendo que ele possui também essa energia, que ele não precisa ser forte o tempo todo. Ele não precisa esconder os sentimentos dele. Ele não precisa sufocar esse feminino. Ele pode externar esse feminino. Ele pode demonstrar o que ele sente. É necessário que essa cura ela aconteça tanto no homem como na mulher. Além disso, dessa compreensão, dessa conscientização da coexistência entre feminino e masculino, esse resgate, essa reconexão que havia sido quebrada, basicamente, entre a mulher e Deus, uma vez que esse Deus masculino se distanciou mais dela, ou ela dele. Além dessa compreensão, dessa conscientização, são necessárias práticas por parte das mulheres, que hoje em dia tem sido muito pautada por meio dessa única palavrinha, que é a sororidade. Sororidade é uma palavra em latim que significa basicamente irmãs. É olhar para a outra como irmã. É basicamente impulsionar as outras mulheres a alcançarem metas e objetivos, ao invés de julgar. É entender que mesmo que a outra não pense igual a você, ela tem o direito de se pronunciar, ela tem o direito de falar, ela tem o direito de se expressar. Então, sororidade é esse respeito que você deve doar a todas as outras mulheres.
E a sororidade, ela pode também ser aplicada do homem para com o homem, do homem para com a mulher também. Compreender e respeitar as diferenças e impulsionar sempre o outro, afinal, todos nós somos irmãos. Afinal de contas, todos nós estamos alguma coisa no momento. Nós estamos homem, nós estamos mulher, mas a nossa essência é basicamente a mesma. A nossa origem é basicamente a mesma. E para isso é necessário promover a reforma interior. Essa reforma interior, muito similar à reforma íntima, é algo pessoal, que a mulher ela deve autopromover, porque é dessa reforma interior que vai acontecer a autocura, é ver por que a ferida ainda está aberta, o que é que precisa ser curado, o que é que precisa ser sanado. É a partir desse momento que você vai promovendo essa cura efetiva. Aí eu não consigo entender o que é que dói ainda, porque eu ainda não consigo me conectar comigo mesmo, com o meu eu interior. Então, pede ajuda a profissionais, recorre a terapias que existem, uma infinidade, para que você possa compreender quais são as mudanças necessárias para o seu crescimento como mulher, como feminino, reconexão com a natureza imprescindível. Essa conexão com a natureza é o que vai fazer com que a nossa divindade interior ela se manifeste cada vez mais. Vai fazer com que essa deusa interior ela desperte, principalmente por meio do contato com os 4 elementos, a terra, o ar, o fogo, a água. Então é necessário essa reconexão. Honrar a sua ancestralidade, não culpar, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa da minha avó. Se reconecte com ela e honre ela. Compreenda que sua mãe e sua avó viviam em um outro contexto. Perdoe, diga a ela que entende porque ela deu ou passou aquele modelo para você. Mas que você não vai seguir esse modelo, rompa o padrão, faça diferente. E através desse rompimento, você vai conseguir fazer com que as outras pessoas, as outras mulheres que venham depois de você, também mantenham essa cura, também possa ter a coragem de romper esses padrões. E se você teve uma ancestralidade que te apoiou, que te direcionou desde o princípio, agradeça. Mostre respeito, reconhecimento e honre essa ancestralidade. É imprescindível essa conexão. Conexão com o corpo. Se conecte com o seu corpo, com o que você tem. Não abrace esses estereótipos, esses modelos que são difundidos pela mídia. Nós temos várias formas, nós temos vários tamanhos, temos várias cores, e isso é lindo, isso é perfeito, porque é diverso, é múltiplo. Então, aceite o que você tem, abrace o que você tem, porque é graças a esse corpo que você possui que você está podendo percorrer essa trajetória e evoluir cada vez mais como ser humano. Procure dançar, procure fazer coisas que exalte a sua beleza, exalte a sua existência, que exalte o seu corpo físico, que é uma ferramenta primordial para a sua existência aqui. Não use o outro como parâmetro. Não queira manter um padrão que seja impossível. A gente muda no decorrer da nossa vida constantemente. Você não vai chegar nos 30 com corpo de 15, você não vai chegar
nos 40 com corpo de 20, ou até pode chegar, se você quiser pagar o preço, como dizia Tairo nas aulas. Mas aí você que vai determinar a sua prioridade, se é ter aquele modelo efetivo que a sociedade diz que é o correto para que você tenha, ou aceitar basicamente o que você tem e amar o que você tem. A moça tecelã. Seu Ernesto, eu acho que hoje a gente vai passar um pouquinho, eu vou tentar acelerar, certo? Sem Já está problema. basicamente no final. A moça tecelã é um conto que fala sobre uma moça que tinha o dom de tecer o que ela desejasse. Por meio do seu tear, ela podia, se tivesse com fome, tecer a comida que ela quisesse e pegar essa comida e se alimentar. Então, se ela queria ver uma natureza bela, ela ia e tecia essa natureza do modo que ela queria. E ela passou a desejar ter um companheiro, ter uma pessoa ao seu lado, para ter essa companhia e não ficar mais sozinha. E aí ela foi e teceu um companheiro, teceu um homem. E no início foi maravilhosa a convivência, só que aí ele percebeu o dom que ela possuía. E aí pediu a ela que fizesse uma casa maior. Ela teceu a casa maior para agradá-lo. Ele não ficou satisfeito, pediu um castelo. Ela teceu o castelo. E ele não parava de querer mais coisas. Ele pediu a ela vários cavalos, pediu várias bigas, pediu um exército, e ela já estava exausta, porque ela não parava de tecer, ela praticamente não dormia, só para atender às exigências dele, até porque ele passou a ficar agressivo quando ela tentava recusar o pedido dele. E aí, um dia, extremamente cansada, depois de concluir um exército que ele havia pedido, ela percebeu que ela não tinha mais o prazer de existir, ela não tinha mais o prazer de tecer, que era a melhor coisa que ela fazia, era o que dava realmente vida à sua existência. E aí ela esperou o marido dormir. Quando o marido dormiu, ela foi, pegou o fio e começou a puxar, bem devagarinho, passando a desfazer tudo que ela havia feito, tudo que ele pediu para que ela fizesse, ela começou a desfazer. E depois que ela terminou de desfazer tudo, ela voltou à vida e a simplicidade da sua existência anterior. O que basicamente esse ponto traz é que nós precisamos, antes de tudo, estar satisfeito com a nossa própria vida, conosco. Nós precisamos ser o suficiente para nós mesmos. Nós não precisamos o tempo todo nos esforçar para agradar o outro. O outro deve ficar conosco, seja amigo, seja um companheiro, por amor, pela própria vontade, e não pelo padrão que ele exige que nós tenhamos. Nós não precisamos o tempo todo estar tecendo coisas para poder agradar os outros. Precisamos aprendermos a ser o suficiente para nós mesmos. E o último ponto é o da loba, La Loba. Esse conto, ele está no livro Mulheres que Correm com Lobos. Fala sobre o arquétipo de uma anciã que vivia pelo deserto e ela gostava de catar ossos de todos os tipos de criatura e levar esses ossos para a caverna onde ela morava. Mas o que ela mais gostava de catar eram os ossos de lobo. E dizem que ela tinha também dons mágicos e que se a pessoa algum dia se sentisse angustiada, perdida, num deserto interior, que poderia recorrer a essa anciã
por essa libertação. Porque quando chegava a noite, ela juntava os ossos dos lobos, ela cantava e esses ossos, eles começavam a ganhar vida, se ligando uns aos outros, formando o esqueleto, e à medida que a canção progredia, ia surgindo a pele, ia surgindo a carne, que ia encobrindo toda essa estrutura, o pelo, até que a criatura efetivamente ressuscitava. E ao findar o cântico, essa criatura ressuscitada saía correndo pela selva. E em determinado ponto, ou por cansaço, ou simplesmente porque já estava satisfeito de correr, esse lobo ele parava e se transformava em uma mulher que voltava a correr e em direção ao horizonte para usufruir da sua liberdade. Então, essa é a necessidade que nós mulheres temos de recorrer a esse interior selvagem, a essa loba, a essa leoa que habita no nosso interior. Até porque se o leão é o rei, a leoa é a rainha, não é mesmo? Então, essa conexão onde coexiste o masculino e o feminino com os seus papéis é necessário. É preciso que a gente junte os nossos ossos e cante em volta dele, para que possamos ganhar vida e efetivamente promover a cura completa e plena feminina. Gratidão. Desculpe o tempo. Boa noite. Obrigado, Roseli. Foi linda essa explanação. E essas lendas também, muito bonitas, né? Muito significativas. Gratidão a você, mais uma vez, por nos trazer o material de tal envergadura. Viu? Muita pesquisa e muito trabalho que você fez. Gratidão. No final, a gente abre para perguntas sobre essa apresentação. Agora nós vamos passar para o nosso trabalho, Trifão, abrirmos a palavra para as partilhas e para as perguntas sobre o tema apresentado por Roseli no dia de hoje. Então, levemos o nosso pensamento ao Criador, mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão encerrados os trabalhos virtuais da loja exotérica CVDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo ao nosso venerando mestre Shedne e a toda a hierarquia espiritual CVDista que nos comanda, agradecendo também a hierarquia do Trevo Sagrado, que comanda os nossos trabalhos, e também uma gratidão profunda a nossos guias, protetores, trabalhadores pessoais, pela assistência que nos deram até aqui e continuarão dando até que nós definitivamente encerremos a nossa reunião de hoje. Agora, então, vamos abrir a palavra